Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lab Pesquisa de Consumo. Eu abri esse canal no YouTube para compartilhar um pouco com vocês sobre cultura, consumo e comportamento. E hoje eu quero falar sobre um tema que tem me chamado muita atenção, que é o crescimento do turismo em Curitiba e que relação que isso tem com o mercado imobiliário. Com certeza vocês já perceberam que todas as nossas dinâmicas sociais têm um impacto direto no nosso lar, na nossa casa, na nossa moradia e também, como consequência, é claro, no mercado imobiliário. Vou trazer alguns exemplos para materializar, contextualizar esse mecanismo que eu acabei de explicar para vocês. Então, por exemplo, a diminuição no número das famílias, né? Famílias com menos filhos. Isso gera uma demanda por imóveis menores, imóveis com menos quartos, né? Esse é um movimento, uma dinâmica social que já acontece tem alguns anos e isso mudou a forma de desenvolvimento de produto e as necessidades que a população, a audiência do mercado imobiliário tem. Dentro dessa linha, nós também vemos uma centralidade dos pets na família e muitas vezes casais têm filhos que têm pet. Esse é um outro comportamento que gera outra necessidade. Outro exemplo que eu gosto bastante, vocês já devem ter reparado, que casas de baby boomers ou até da geração silenciosa, né, a geração anterior aos baby boomers, as casas de famílias de alto poder aquisitivo tinham uma sala de visitas ou uma sala proibida, espaços para receber, que hoje, né, não faz mais sentido e também não comporta mais a nossa realidade. Então, eu brinco, se eu vou receber uma pessoa na minha casa, essa pessoa é íntima, né? Eu quero que ela se sinta na própria casa, que ela entre, abra a geladeira, se sirva de uma bebida, né? Algo que era impensável nas relações em gerações anteriores. O próprio Covid-19, né, teve vários movimentos que tiveram impacto direto no mercado imobiliário, como, por exemplo, a migração para o home office, né, a adaptação dos lares, até algumas pessoas se mudaram para locais mais afastados do centro ou até em outras cidades pela não necessidade de presencialidade. Tudo isso tem uma influência, tem um impacto nas dinâmicas do mercado imobiliário. Então, dito isso, algo que eu tenho observado e eu quero compartilhar com vocês, claro que eu separei alguns dados para corroborar com o que eu quero trazer, é sobre o turismo em Curitiba e como que isso tem um impacto no mercado imobiliário. Então, vocês devem ter percebido que Curitiba tem tido um aumento, né, uma procura, um aumento de turistas. Então, antes nós éramos muito conhecidos pelos parques e até pelo Museu do Olho, mas hoje a gente vê outros eventos e outras atrações que têm trazido, né, uma população para cá. Então, por exemplo, Paraná foi o terceiro principal destino no Brasil em 2024, com turistas estrangeiros, um crescimento de 13% em relação ao ano passado. Então, aumento da procura do estado do Paraná por turistas estrangeiros, né? Um turismo internacional. O Paraná, na comparação do primeiro semestre, também teve um crescimento de 23,7%, mais um dado que indica, né, o aumento da procura de turistas na nossa região. Outro número interessante, né, em Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer, um aumento de mais de 41% no número de visitantes em 2023, um crescimento bastante significativo. Então, esse crescimento ele vem acontecendo e a gente também consegue observar eventos, né, principalmente eventos culturais, que contribuem para fomentar esse mercado. Então, esse ano, Curitiba já divulgou a sua programação de Natal, nós estamos em julho, já divulgou a programação de Natal e nós vamos receber, inclusive, o Natal da Disney, né? Então, vai ser a primeira cidade do Brasil para receber o Natal da Disney. Então, o Natal é um evento, né? As atrações de Natal contribuem para movimentar esse mercado e para atrair pessoas para a cidade de Curitiba. Nós também vamos ter esse ano olha que legal,
Nós também vamos ter esse ano a Bienal de Quadrinhos, né, que tá com uma promessa bem interessante, a Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Nós tivemos o Festival Internacional de Cinema, terminou agora em junho. Nós temos também sempre o renomado, né, conhecido Festival de Teatro, que acontece em março e abril. Então, todos esses eventos contribuem, né, para aumentar essa dinâmica de pessoas que vêm de fora para nossa cidade. O que isso impacta no mercado imobiliário, né? A demanda, a necessidade por imóveis de short stay, né? Como, por exemplo, o modelo do Airbnb. Então, tem uma demanda, uma procura por isso, e isso desencadeia uma série de outras necessidades. Então, com o aumento da procura por short stay, tem um olhar do investidor para esse tipo de imóvel. Qual que é esse tipo de imóvel? Normalmente imóveis mais bem localizados, imóveis mais compactos, estúdios, 1 até 2 quartos em regiões privilegiadas, né? Então, o que esse imóvel tem que ter? Aí surgem várias outras necessidades de acordo com o perfil desses turistas, dessa audiência que está vindo para nossa cidade. Então, provavelmente é um empreendimento, por exemplo, que não precisa de tantas vagas de garagem, que tem uma área comum mais voltada para aquele momento, talvez uma academia, uma lavanderia, mas não necessariamente uma piscina. Estou ventilando aqui com vocês hipóteses, mas a questão é que essa dinâmica e esse aumento do turismo e esses eventos fomenta esse mercado de short stay, né? E fomentando esse mercado de short stay, a gente tem toda uma cadeia de valor para atender as necessidades desse público e um desenvolvimento de produto muito orientado, muito voltado pro investidor. Então aqui fica um desafio, né, para os incorporadores de atender às necessidades do público investidor e também de desenhar, desenvolver um produto que atenda às necessidades do consumidor final, que é esse consumidor que vem por um curto espaço de tempo. Então fica aqui o desafio, né, e a necessidade no ar da gente entender quem são essas pessoas que estão vindo, de quais regiões, como que elas vêm, de que maneira, de avião, de ônibus, é um turista internacional, é um turista local, o que ele procura, quais são as necessidades, como que tem que ser essa moradia, né, mais prática, mais clean, que atenda diversas necessidades, quais são os itens que essas pessoas priorizam, que vai agregar valor para esse produto. Então fica aqui a minha reflexão para discutirmos juntos sobre o turismo em Curitiba e a movimentação do mercado imobiliário de Curitiba orientado para o short stay. Deixa aqui nos comentários qual evento cultural que você percebe que tem atraído muitos turistas para a cidade de Curitiba. Obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.